Graça e paz, meus irmãos. Vamos aprender nesta mensagem sobre o desenvolvimento da salvação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Oremos, irmãos. Pai bondoso e amado, ensina-nos, Deus, a desenvolver a tão grande e maravilhosa salvação que nos destes, ó Pai. Ilumina o nosso entendimento para entender os princípios para esse desenvolvimento lidos nesse texto da Tua Palavra, Pai. E use a minha vida, Senhor, para expor com graça, com fidelidade, com poder, a verdade que a Tua Palavra nos traz nesse texto. Abençoa-nos e perdoa os nossos pecados, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Algumas crianças desejam muito ganhar um presente, um quebra-cabeças, uma bicicleta. E quando chega o dia do aniversário, dia das crianças, elas ganham aquele presente e elas queriam tanto e zelam tanto por aquele presente que nem tocam, deixa guardado, não deixa ninguém chegar perto. E mesmo tendo ganho aquela bicicleta novinha, elas não arriscam aprender a pedalar com medo de cair e arranhar a pintura ou quebrar alguma peça. Não abrem às vezes a caixa daquele quebra-cabeças com medo de perder alguma peça, enfim. Você já deve ter visto alguma criança assim. E às vezes, alguns cristãos, alguns crentes, estão exatamente assim em relação à sua salvação, em relação à salvação que receberam em Cristo Jesus. O texto que lemos vai nos falar sobre o desenvolvimento da salvação. Desenvolver essa salvação. Como é esse desenvolvimento? Como a gente sabe que uma salvação de alguém realmente amadureceu, ganhou corpo, ganhou firmeza? Como a gente pode reconhecer alguém que desenvolveu a sua salvação e não meramente trata a sua salvação como um tesouro escondido, guardado, que ninguém pode ver, ninguém pode chegar perto? Como está a sua salvação? A sua salvação está em pleno desenvolvimento, como espera o nosso Deus? Ou a sua salvação está intocada, novinha em folha? Não aconteceu nada com ela ainda. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, uma igreja que ele plantou conforme a narrativa de capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que começou com uma mulher, Lídia, uma vendedora de púrpura, que acolheu Paulo e Silas após saírem da prisão, uma prisão em Filipos, onde também a família de um carcereiro se converteu. E Paulo e Silas foram presos por causa da pregação do evangelho que libertou uma jovem escrava que era possessa de um espírito adivinhador e dava lucro para os seus patrões, para os seus donos.
Assim começou aquela igreja, e essa igreja se desenvolveu, e agora Paulo escreve essa carta para amadurecer alguns pontos da caminhada cristã daquela igreja, mas também para agradecer que ele tinha recebido um grande donativo, uma grande ajuda daquela igreja, quando estava novamente preso por causa da pregação do evangelho, provavelmente em Roma. Então era um momento difícil daquela relação pastoral de Paulo com aquela amada igreja, uma igreja apreensiva pela tribulação de ver que o plantador da sua igreja, o seu pastor amado, estava preso e na iminência de receber, quem sabe, uma sentença de morte. E Paulo escreve essa carta, entre outras razões, para esclarecer que ele estava em segurança, que a sua prisão tinha dado frutos com a propagação do evangelho entre a guarda pretoriana, que realmente Deus usa todas as circunstâncias, as mais difíceis, para o progresso do evangelho, e que eles deviam se alegrar, continuar alegres, não desanimarem. E aqui nesse ponto, após expor com clareza maravilhosa sobre a obra de Jesus, que se esvaziou, desceu, foi obediente até a morte, morte de cruz, e que Deus não deixou esse sofrimento impune, mas exaltou o nosso Senhor Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo, depois de expor a base da fé, que é essa revelação sobre quem é Jesus, e a sua obra de vinda a essa terra, e o triunfo da sua obra, retornando na ressurreição, para estar à direita de Deus Pai. Depois de expor isso, Paulo expõe aquilo que lemos, e diz, assim pois, ou seja, essa é a nossa fé, o conteúdo da nossa fé é a obra do Senhor Jesus, é o sacrifício dele que não foi em vão, é a sua ressurreição e a sua soberania à direita de Deus. Assim pois, já que é assim, Paulo diz, como sempre me obedecestes, ou seja, quando eu estava presente, vocês eram uma igreja realmente submissa, uma igreja unida, uma igreja que realmente seguia os preceitos que eu lhes passava. Olha, agora eu estou ausente, mas isso não impede de vocês continuarem a caminhada cristã. Esse texto fala muito ao nosso coração quando estamos ausentes, não estamos podendo nos encontrar, as mensagens estão chegando pela internet, e do mesmo modo eu digo, irmãos e irmãs, como quando estávamos juntos, presentes, caminhavam bem, continuem caminhando bem, desenvolvendo a sua salvação. E esse é o primeiro ponto, desenvolver a salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Ao invés de pensar no medo, no pavor, quando essas palavras são pronunciadas, entendamos que no contexto bíblico, temor e tremor significam respeito, a honra, que é devida ao Pai, que é devida a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 e 2 diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinasse, para que o cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, o temor e o tremor é a atitude de aplicar na vida prática a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, obedecer o que o Senhor mandou. Desenvolver a salvação com temor e tremor nada mais é do que colocar os mandamentos do Senhor em prática. No mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, ele ainda diz: o Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses mandamentos e estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus
como nos tem ordenado. Quando Deus nos manda cumprir a sua palavra, Ele não nos manda como alguém arrogante, como alguém que abusa da sua autoridade, mas Ele nos manda como um pai que aconselha o filho, para que o filho ande nos melhores caminhos e tenha um máximo sucesso, a máxima prosperidade e longevidade da sua vida. Então, desenvolver a salvação com temor e tremor é colocar os mandamentos do Senhor em prática. É como o autor de Provérbios, Salomão, diz que aprendeu dos seus pais, do seu pai Davi, quando lhe ensinou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temer a Deus, sem a preocupação de estar adequado no dia do juízo de Deus, viver despreocupadamente, desleixadamente, sem a lembrança e a preocupação de um dia estar diante do tribunal de Deus e ser aprovado por Deus, é viver sem sabedoria, é viver de uma forma absolutamente, realmente desprovida de toda a inteligência, de toda a sabedoria. E para cumprir isso, o versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Paulo diz: desenvolvam essa salvação com temor e tremor, cumpram a palavra de Deus, porque Deus lhes deu toda a capacidade para vocês colocarem em prática os mandamentos do Senhor. Deus não está pedindo para vocês algo impossível, algo inimaginável, não. O mesmo Deus que ordena o desenvolvimento dessa salvação é o Deus que lhe deu capacidade, é o Deus que te dá o querer e o realizar. Se você tem esse desejo de agradar a Deus, se você tem essa preocupação de cumprir a palavra de Deus, esse é um sinal de que a tua salvação é genuína e está em desenvolvimento. Aqueles que estão despreocupados, aqueles que acham que tanto faz cumprir a palavra de Deus ou não, porque não perderão a salvação, equivocam-se, pois a prática evidencia o conteúdo. Se realmente você tem a salvação em Cristo Jesus no seu coração, você inevitavelmente vai ter esse desejo de ter uma vida mais santa, de se desviar dos seus pecados. Você vai ter o desejo de uma mudança de vida, de dia a dia progredir, de dia a dia aprender a andar nesse novo caminho. Você não vai ficar como aquela criança que ganhou uma bicicleta e deixou ela guardada. Não, você vai querer aprender como é que domina aquele presente. Você não vai ficar como aquela criança que ganhou um quebra-cabeça e deixou ele guardado com medo de perder as peças. Não, você vai querer montar, por mais que seja difícil, para ver a beleza do desenho que é apresentado naquele quebra-cabeças. Então, quem genuinamente é salvo em Cristo Jesus deve desenvolver com temor e tremor essa salvação. Isso não quer dizer que a salvação depende exclusivamente do homem. Não. Tudo que temos, tudo que precisamos para ser salvos vem de Deus. Por isso, versículo 13 diz: é Deus quem te dá o querer e o realizar. Acontece que Deus nos dá essa capacidade pelo Espírito Santo, muda o nosso coração, os nossos desejos pelo Santo Espírito de Deus, e isso deve ser desenvolvido, isso deve progredir, isso não deve ficar congelado num status como quem compra passagem para uma viagem, se senta num banco e fica esperando o avião ou o ônibus chegar no seu destino. Não, a igreja não é assim. A igreja não é, como alguém já disse, um ônibus que o pastor é o motorista e todos ficam sentados ali aguardando ele levar para o destino certo. Não! Cada um de nós deve caminhar, deve progredir nessa salvação e assim Deus nos responsabiliza, muito embora a salvação dependa exclusivamente dele. Até por nos capacitar, até por nos dar esse querer e essa capacidade de realizar uma vida com temor e tremor, a responsabilidade está sobre os nossos ombros e ninguém poderá dizer: eu não conseguia.
como uma criança que diz: eu não consigo montar no quebra-cabeça, eu não consigo andar na bicicleta. Não, Deus é o Pai. Como muitas vezes os nossos pais nos ensinaram a andar de bicicleta, nos seguraram para que a gente não caísse. Deus tem nos dado todo o suporte. Então desenvolvamos, progridamos nessa salvação. Não fiquemos como quando tínhamos conhecido a Jesus há meses, há décadas atrás. Não, cada dia um progresso, cada dia um desenvolvimento, cada dia um aperfeiçoamento. Assim deve ser a vida cristã. E para isso, uma segunda instrução Paulo traz nesse texto: façam tudo sem murmuração e contendas. Versículos 14 e 15. Desenvolvam com temor e tremor. Como? Fazendo tudo sem murmuração e contendas. Ora, não adianta nada colocar em prática a palavra de Deus reclamando. Não adianta nada imitarmos o povo que foi tirado da escravidão do Egito e que, caminhando no deserto rumo à terra prometida, reclamava e falava para Moisés: Moisés, é melhor a gente voltar. Lá no Egito pelo menos tinha covas para nos enterrarem. Lá no Egito pelo menos tinha melões, tinham cebolas, tinham pepinos, reclamando do cardápio. Deus mandando do céu maná, Deus mandando do céu codornizes, Deus fazendo água sair da rocha e o povo reclamando. Queridos, não é para ser assim. O desenvolvimento da salvação não é com murmuração, não é com divisões. Aqui nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo começa escrevendo, pedindo para que houvesse pensamento concorde, para que não houvesse divisões, não houvesse partidarismos. Às vezes a igreja começa a ruir, a igreja começa a se dividir por causa de diz-que-me-diz-que, por causa de falatórios, por causa de fofocas. Veja, se você é muito fofoqueiro, se você é muito reclamão, é sinal de que a tua salvação ainda está muito retardada. A sua salvação não está bem desenvolvida. É sinal de que a tua salvação, quem sabe, ainda esteja como aquele presente embrulhado, guardado e que você não começou a usar. Ora, o que é a salvação? Do que Deus nos salvou? Deus nos salvou da escravidão do pecado, da impossibilidade de viver uma vida agradável a Deus. Deus nos dá o querer e o realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se nós não realizamos essa boa vontade, se nós continuamos maldizentes, contenciosos, como antes do conhecimento de Cristo, é de se preocupar: será que realmente você é salvo? Às vezes nós vemos alguns irmãos, alguns crentes na igreja que parece que não evoluem, não progridem, estão sempre reclamando, estão sempre murmurando, estão sempre criando ali diz-que-me-diz-que. Não! Uma salvação desenvolvida é uma salvação de quem não murmura, de quem não contenda, para que esteja na condição do versículo 15, irrepreensível e sincero, filho de Deus e inculpável. O Espírito de Deus nos dá a condição de viver uma vida, guardados os nossos lábios, uma vida que, em vez de dividir, ajunta, uma vida que, em vez de promover partidos, promove a união do povo de Deus. E esses que promovem a união, esses que não ficam murmurando, reclamando da vida, reclamando das dificuldades, reclamando do sofrimento, esses são aqueles quem Deus olha dos céus e diz: olha, não tem nada para corrigir nesse irmão. Olha, esse irmão está inculpável. Esse irmão está como um luzeiro. Veja, irmãos, alguns cristãos são realmente como verdadeiras lâmpadas. Você se aproxima dele e realmente você é iluminado pelo brilho de Jesus que está nele. Você se aproxima dele e você bebe sabedoria, você bebe palavras de empolgação, de construção, de edificação, mas outros são como verdadeiras sombras,
outros irmãos são como que desprovidos dessa luz. E Paulo está dizendo assim: se vocês forem sem murmurações, se vocês forem sem contendas, vocês serão como luzeiros. A palavra luzeiros aparece em Gênesis, capítulo 1, 14 a 16, quando Deus fez as estrelas, quando Deus fez o sol, quando Deus fez os astros que iluminam a terra. E essa palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, Deus faz Paulo escrever para que nós busquemos esse alvo. Alvo exposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 5, 14 a 16, quando ele diz: vós sois luz do mundo. E a luz não é para ficar escondida debaixo do alqueire, mas é para estar no alto. E como que essa luz resplandece? Mateus 5,16 diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Queridos, as primeiras obras que os homens têm acesso de nós é aquilo que sai da nossa boca. O que você tem falado? Você só tem reclamado como se não tivesse um Deus providente? Você só tem murmurado como se Deus não tivesse no controle da situação? Você só tem lamentado, se entristecido? Ou você consegue, de um modo inculpável, irrepreensível e sincero, diz o texto, que não é num modo falso, sabe aquelas pessoas que na rede social está uma foto linda, mas a vida dela está uma desgraça? Não é isso. É sincero. É com um pé no chão, é sabendo que existem dificuldades, como o apóstolo estava preso, como a igreja de Filipos estava sem o seu pastor sob risco de sentença de morte, sabendo das dificuldades, mas mesmo assim olhando para o alto, reconhecendo a soberania de Deus. Assim é alguém que tem a salvação desenvolvida. Cumpre a palavra de Deus com temor e tremor, não vive murmurando e contencioso, criando contendas, criando briguinhas, rixas. Sabe como é que é? É nessa carta que Paulo escreve a Evódia e a Sintique, no capítulo 4, e diz: eu quero que vocês pensem concordemente. Naquela igreja de Filipos acontecia contendas, briguinhas. Assim como às vezes na nossa igreja pode correr esse risco. Mas esse risco não pode vir a partir de nós. Que não sejamos nós os contenciosos, não sejamos nós os murmuradores. Sejamos nós que está unindo, que está promovendo a união. Que nós não sejamos crentes rabugentos. Eu não sei quem conhece o desenho antigo que passava e que tinha lá um cachorro que sempre que recebia alguma instrução ele começava a reclamar e não sei o quê. Não, crentes rabugentos não. Não sejamos crentes como a hiena Hard. A hiena Hard era uma que vivia sempre dizendo assim: ó céus, ó vida, ó azar. Sabe? Reclamações, murmurações. Não. A Bíblia diz: por tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para nós. E como fazer isso? A terceira instrução que esse texto nos dá: preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Para colocar em prática a palavra de Deus com temor e tremor. Para não ter uma vida de murmuração e contendas, sendo realmente luzeiros nesse mundo tenebroso. É indispensável guardar a palavra de Deus, como o salmista diz, como Jó diz: guardei a tua palavra. Como o Senhor Jesus orou em João 17:17, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, separa-os na tua palavra que é a verdade. Assim nós devemos preservar a palavra. Essa palavra de vida que o versículo 16 nos traz é o Evangelho, é a boa notícia que nos garante a vida eterna. Em Filipenses 1:27, Paulo diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sim, viver de modo digno do Evangelho, é necessário ter esse Evangelho no coração.
ter o Evangelho, conhecer o Evangelho, ler o Evangelho, estudar o Evangelho, às vezes é difícil pensar que existem cristãos que não leram sequer um dos 4 evangelhos. A Bíblia tem 66 livros, 4 relatam a boa notícia do nosso Salvador vir nessa terra, garantir a nossa salvação, e às vezes existem cristãos que nunca leram um dos 4. Meu irmão, minha irmã, eu e você devemos ser cheios do Evangelho, a começar pela leitura dos 4 Evangelhos e passando por toda a palavra de vida, que é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O texto sagrado vai nos comunicar vida e vida em abundância, porque é um texto que fala do Verbo que se encarnou, é um texto que é a palavra encarnada. Queridos, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz. Essa palavra de vida fala do Jesus Cristo, que se apresentou e garante como sendo o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Queridos, igreja sem palavra não é igreja. Igreja sem palavra não é igreja. Cristão sem palavra não é igreja. Se você tem salvação, mas está esvaziado de palavra, é de se preocupar. Quem te garante que essa salvação que você tem é genuína? Deus não nos salva por sermos filhos de A ou B, por causa da nossa família, por causa dos nossos diplomas, por causa das nossas condições econômicas. Não! Deus nos salva exclusivamente, unicamente, por ouvirmos a palavra. Nós somos salvos pela fé. Fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 10. Portanto, se você não conhece a palavra, se você não estuda a palavra, se você não tem guardado a palavra, é de se preocupar se a sua salvação realmente é genuína e se ela está desenvolvida, ou se ela ainda está congelada, guardada, inutilizada, desde que você a recebeu. Não pode haver salvação sem a preservação da palavra da vida. E é preocupante em nossos dias, quando várias fontes de informação nos chegam desencontradas, abalando o nosso coração, abalando a nossa mente, e a nossa mente, o nosso coração é encontrado vazio dessa palavra que traz paz, que traz segurança. É por isso que o apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vos escrevi essas coisas para que, se eu tardar, fiquem cientes como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Crentes não devem ser pastor dependentes. Quando eu quero saber alguma coisa da Bíblia, eu ligo para o pastor. Não, é sempre uma alegria receber a ligação dos irmãos, as mensagens dos irmãos, pedindo alguma informação, algum conselho, alguma instrução. Mas, como dizia um grande pastor, amigo meu, reverendo Paulo Bronzelli, igreja passa, pastor fica. Ou melhor, igreja fica, o pastor passa. Perdão, irmãos. Igreja fica, o pastor passa. Hoje o pastor está aqui, amanhã pode não estar. Como no caso de Filipos, a igreja estava lá, mas o pastor estava preso. Vocês não precisam depender sempre do pastor para saber o que está escrito na Bíblia. Vocês podem e devem ser cheios da palavra de Deus. E assim a sua salvação vai progredindo, assim a sua salvação vai crescendo. E Paulo vai dizer no mesmo versículo 16, façam isso para que eu não tenha o sentimento de que eu corri em vão. Porque eu quero no dia de Cristo me gloriar, eu quero ter prazer e satisfação, entendendo que eu ensinei e valeu a pena ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 23 a 27, ele diz que ele fez de tudo pelo Evangelho. Ele sofreu açoites, ele sofreu perseguição, ele se adaptou a determinadas circunstâncias para proclamar o Evangelho. E ele diz que ele fazia isso como um atleta, que em tudo se dominava, correndo não sem metas, mas com alvo, dando murros não no ar, mas realmente batalhando
para que o evangelho estivesse na igreja. Assim nós, pastores, fazemos. Que a palavra de Deus esteja na tua vida, para que lá no dia de Cristo eu não olhe para os meus irmãos a quem eu pastoreei e diga, puxa, não adiantou nada eu pregar o evangelho, não adiantou nada eu estudar, eu gravar as mensagens, será que não adiantou nada? Não, querido, depois de ouvir essa mensagem, continue estudando a palavra, faça como crentes maduros, que tem um programa de leitura da Bíblia, que leem ao menos 2 ou 3 capítulos da Bíblia por dia, todos os dias. Seja cheio da palavra de vida. Daí você vai conseguir ter uma vida sem contendas e sem murmuração, inculpável, irrepreensível, cheio da luz de Jesus brilhando na tua vida através de você, pelas tuas boas obras. Aí sim você vai conseguir ter essa vida coerente e sincera como alguém que recebeu a genuína salvação. Daí sim você, com temor e tremor, vai conseguir continuar colocando em prática a palavra de Deus. E por último, o desenvolvimento da salvação. Como é que você sabe que realmente a sua salvação está desenvolvida? Quando há em você alegria. Paulo no versículo 17 e 18, o Paulo preso, o Paulo com a sua liberdade privada, o Paulo sob risco de morte, o Paulo que já tinha sofrido uma série de angústias e açoites por causa do evangelho, esse Paulo diz, eu estou alegre e eu me congratulo com vocês, dizendo, olha, eu estou comemorando com vocês. Sabe quando num time um jogador marca o gol, mas todos os membros do time vão lá celebrar aquele gol? Sabe quando um time ganha um campeonato e todos se juntam para se congratular? Assim Paulo estava dizendo, olha, apesar de todas essas dificuldades, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, não tenham murmuração, não sejam contenciosos, preservem a palavra de vida, cheios de alegria. Porque eu estou alegre. O apóstolo Paulo estava alegre. O apóstolo Paulo, com alegria, estava escrevendo essa carta. Essa é a chamada carta da alegria. E no versículo 18 ele ordena, o imperativo é dito, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, ainda que tenhamos as nossas aflições, ainda que tenhamos a nossa privação de liberdade, ainda que estejamos no isolamento, ainda que estejamos no meio de uma pandemia, alegre-se. Alegre-se porque a salvação está em vocês. O crente que não consegue viver alegre, muito provavelmente, é porque não desenvolveu a sua salvação. Ou pior, será que tem salvação? Como o versículo 13 desse texto diz, Deus é quem dá o querer e o realizar. A palavra de Deus não nos manda fazer nada que Ele mesmo já não tenha nos capacitado a realizar. Talvez ao ouvir essa mensagem você esteja um pouco entristecido, percebendo que não tem se dedicado a estudar a palavra de Deus nesses tempos. Você está percebendo que está vazio da palavra de Deus e está entristecido por isso. Talvez você esteja entristecido porque a palavra de Deus falou ao seu coração como alguém que tem murmurado, tem reclamado, alguém que tem promovido contendas, picuinhas, divisões na igreja. Talvez você esteja triste porque tem percebido que a sua vida não tem sido com temor e tremor diante de Deus, mas tem sido uma vida relaxada e desleixada diante de Deus. Mas eu preciso te lembrar que num momento semelhante como esse, quando a palavra de Deus estava sendo exposta, no livro de Neemias, capítulo 8, após ler toda a lei do Senhor, o povo de Deus começou a chorar, começou a ficar desesperado, mas no versículo 10 veio uma ordem, parem de chorar, porque esse é dia do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, salvação desenvolvida é salvação que se alegra na presença do Senhor. O rei Davi, após adulterar, após promover a morte do marido, da mulher com quem ele adulterou, ele contrito e abatido de coração, no Salmo 51 ele pede a Deus, Deus restitui-me a alegria da salvação. Porque a salvação ninguém perde. Você não ganha salvação por ser mais ou menos santo, você ganha salvação para ser mais santo,
para ser mais fiel a Deus, para ser mais cheio da palavra de Deus. A tua salvação não depende das tuas obras, depende da obra de Cristo Jesus no Calvário, que você ouve no Evangelho e crê por dom e graça do Espírito Santo. Por isso, se alegre se você tem essa salvação. Avalie o quanto você tem vivido alegre em meio às tribulações, porque todas as tribulações não podem ser comparadas com a glória do porvir. Todas as dificuldades não podem te separar dessa grande salvação. Se realmente a sua salvação se desenvolveu, você se alegra no Senhor. E é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a alegria. É produto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito é amor. É inevitável que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão tenha amor. E imediatamente após, alegria. Queridos, nesses dias de tanta dificuldade, nós não podemos perder o foco, perder o alvo. Nós devemos nos alegrar. E nós devemos congratular com os irmãos que estão perseverando, que estão batalhando, que não estão desanimando. Não podemos ser como o irmão do filho pródigo, narrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, depois você leia a história. O irmão do filho pródigo que não se alegrou com a volta do seu irmão perdido. O seu irmão que se rebelou contra o pai, que desperdiçou todas as bênçãos que o pai lhe deu, que estava perdido, disputando as comidas com os porcos. Não, nós não podemos ser como o irmão desse filho pródigo, que quando o filho pródigo retornou para casa, ele não se alegrou com seu pai. Não, queridos, nos alegremos. Estamos passando tempos difíceis, sim, mas estamos passando. A igreja continua sendo igreja, a salvação continua em você, se você crê em Cristo Jesus, nada te separa do amor de Deus. Então, alegrai-vos e congratulai uns com os outros, saudai uns aos outros com alegria por estarem perseverando, por estarem preservando a palavra de vida no seu coração, por estarem se livrando das reclamações, das murmurações e das contendas, por estarem vivendo uma vida de temor e tremor diante do Senhor. Que Deus desenvolva a tua salvação em todos esses aspectos e que você não seja negligente, mas ponha em prática tudo que você ouviu nessa mensagem com alegria, sabendo que no Senhor a sua dedicação, o seu trabalho, a sua perseverança não é vão. Não deixe a salvação guardada num cantinho. Usufrua, desfrute, desenvolva esse maravilhoso dom que Deus te deu. Amém.